E você falou que a década... Isso é uma coisa legal até que você falou, né? Que a década de 60, por causa das missões para a Lua e tal, deu um boom no interesse pela astronomia, né? E aí depois nós vamos ter um outro boom. Ontem nós falamos bastante aqui, mas vamos falar com você também, que você tem uma história legal com isso aí, que foi o Halley, né? Foi. Ali em 85, 86, ia passar então o tão esperado, tão famoso e comentado cometa Halley, né? E aí o mundo inteiro foi se preparando. Como que você se prepara? Você quer alguma coisa para beber? Alguma água, alguma coisa? Pode ser. Pode? Pode ser. O que é água mesmo? Água. Sem gás? Não, pode ser comum. Vamos tá. Comum. Pega aí para nós, mano. Então, como que você se preparou para o Halley? O Halley foi... Imagina, 1974, 75, 76, 77, o Halley ia passar ainda 10 anos para frente ainda, né? Você imagina, né? Então o Halley era um sonho. Na verdade, ele era um sonho, né? Que eu tinha para realizar. E tanto que eu tinha a lunetinha, né? De 60 milímetros. Pequena, né? 60 milímetros é a largura dela. 6 centímetros, viu, pessoal? O tamanho da lente dela. Então, eu precisava ver o cometa Halley com um telescópio melhor, né? Maior. E aquela história, né? Naquela época é difícil comprar um telescópio. Hoje é muito fácil. Mas naquela época nem tinha, tá? Naquela época era o seguinte... raro alguém tinha um telescópio importado, né? O que eu falo é o seguinte, tem coisas que são caras para você comprar. Tipo, um telescópio hoje é uma coisa cara. Mas tem, entendeu? Então você vai lá e compra. Nessa época, nem existia. Era impossível. Era impossível. A não ser que alguém fosse para fora do país, né, e comprasse. Não tinha entrada, né, das coisas. A gente viveu um período no Brasil, o pessoal que é mais novo, que não entrava produto importado, galera. Não entrava produto importado aqui. Então não entrava computador importado. Não entrava. Então a gente tinha algumas coisas feitas no Brasil. Algumas não eram de tão boa qualidade assim, ficaram até marcadas para a eternidade. Outras até tinham de boa. O que tinha talvez um ou outro que fazia o seu próprio instrumento, né? Isso aí o pessoal começou a fazer, né? E isso foi bom até para o próprio Brasil. Mas os telescópios que a gente tem hoje aí, que você entra no site da Celestron, da MIDI, você pode comprar, isso aí, na época não tinha, né? Mas aí como que você começou a se preparar pro Halley? Bom, não tinha como comprar telescópio. Aí a minha opção era o quê? Fazer. A necessidade é a mãe da invenção, né? Então, quando você não tem como fazer de um jeito, você tem que criar, certo? E eu fui aprender a fazer telescópio, tá? Eu tive sorte, né? Luiz Santoro é um professor da Unicamp que eu tenho a gratidão dele eterna, né? Vamos dizer, dele ter me ensinado a fazer telescópio, porque ele era um professor da Unicamp que mexia com botânica. Mas o hobby dele era fazer telescópio. Tinha um livro chamado Amateur Telescope Making, ATM, famoso ATM. E ele estudava aquele livro, né? Portanto, ele aprendeu a fazer e começou a fazer uns telescópios bonitos e tal, né? Eu ia lá na casa dele, ia ver Júpiter pelo telescópio que ele fazia e tal. E eu falei assim, você me ajuda a fazer um telescópio? Ele ajuda. Então, já pensando lá no Halley, né? Aí eu já pensei no Halley, tá? E ele me ensinou, tá? Tinha que comprar uma placa de vidro, tinha que cortar o vidro redondo, então cortava o vidro com panela. Nem imagina as técnicas que a gente tinha. Tem que comprar uma panela com o diâmetro do espelho. É porque a gente fazia um espelho, né? É um espelho refletor, na verdade, não era uma lente. Mas é a primeira coisa, onde vocês arrumavam o vidro, cara? Então tinha que procurar, né? Nessas lojas que vendia vidraçaria, né? Então nem todas tinham, mas algumas tinham vidro bem grosso, porque tinha que ser bem grosso mesmo, vidro de 1,5 a 2 centímetros, pelo menos, tá? De espessura. Mas eu morava em Campinas ainda, e eu tinha um amigo que ele tinha uma loja lá, uma vidraçaria, que ele tinha uns vidros grossos lá que eu comprei, né? E eu cortei com uma panela, né? Tinha que ter carburundo, que é um pó
né, para esmerilar. Não, esqueci a palavra. Para fazer o corte do vidro. Então, essa panela tinha que girar, tá? E aí, conforme a gente girava, ia cortando bem devagar, né? Como se estivesse cortando um pedaço de gelo, assim. Como se estivesse esfregando mas vidro grosso, vidro duro. Gelo é mais fácil, hein, Sérgio? É mais fácil, né? Mas, bom, isso é a primeira fase. Tinha que cortar o vidro, né? E depois você ficava com uma rodela de vidro na mão, né? Aí você tinha que fazer a curvatura. É aí que o bicho pegava. Porque cortar o vidro, tudo bem, é um trabalho braçal que você faz, aos poucos você chega no fim. Agora, fazer a curvatura com uma precisão de 1/1000º de milímetro. É nesse nível mesmo que você faz a curvatura do espelho do telescópio. É aí que o bicho pega. Mas eu aprendi, tá? Então a gente vai fazendo o trabalho, faz toda a técnica, né, de usar os carborundos para fazer a curvatura, a curvatura bruta. Depois tem a fase de polimento. Caramba. Tá? Que você usa óxido de cério, o óxido de zinco, né? Isso na mão, zona. Tudo na mão. Caramba. Tudo na mão. Mas eles falam assim, tem uma técnica, ela funciona. Tanto é que você consegue. E eu fiz o meu espelho, tá? Aí eu consegui terminar meu espelho depois de 150 horas. Caramba. 150 horas de trabalho. Mas era para ver o Halley, né? Então tinha que correr quanto tempo. Acho que foi em julho de 1985 que eu fiz. Foi sim. E a luminizar, como que você fez? Não, a gente prateava. Tá. Não, a gente passava prata. É uma precipitação de nitrato assim. De prata. Não, entendi. Jateado não, é precipitação mesmo. Entendi. Você tem que fazer uma solução. E a hora que você colocava em cima do espelho, o nitrato de prata ele decantava e fixava no vidro. Inclusive a prata é muito bom, só que ela oxida, né, com muita facilidade. Tanto é que a gente tinha que renovar a prateação do espelho. E o tubo? Bom, o tubo, o espelho, quem fez o espelho faz qualquer coisa, né? Eu fiz, né? Fiz tubo, fiz o tripé, fiz tudo. Tá? E de repente eu tinha um telescópio. E de quanto que era? Era de 200 milímetros, F6,5. 20 centímetros, viu, galera? Para o pessoal ter uma ideia, era 20 centímetros, um espelhão. 1,30 m de foco, né? E aí foi quando eu vi o Halley pela primeira vez, eu lembro muito bem, foi no dia 17 de novembro de 1985, quando eu vi o Halley pela primeira vez. Usando o seu telescópio? Usando o meu telescópio, tá? E eu segui o Halley até julho de 1986. Caramba. E nesse período todo, não com telescópio, porque eu não tinha esse know-how de fotografar pelo telescópio, mas eu consegui fotografar via câmera fotográfica 250 fotos do cometa Halley desde novembro de 85 até julho de 1986. Tem essas fotos? Eu fotografei a trajetória dele inteirinha. Tem na internet as fotos? Não tem. Pô, tinha que digitalizar. Tem que digitalizar, tem que fazer isso, sim. É verdade. Mas eu tenho os filmes, sabe? Os filmes estão guardados. Que coisa. Tem que pegar um equipamento aqui. Tem hoje? Tem, né? Mas você não pôs nenhuma câmera no telescópio para fazer a foto? Não. Entendi. Eu não tinha essa técnica. Inclusive, as câmeras eram muito ruins na época, né? Então você observava... Meu telescópio não tinha esse motor para seguir também, né? Eu não seguia o movimento do céu. Então, a imagem fugia, né? Então você observava ele lá, depois você ia lá e fotografava. Caramba. Eu fotografava na câmera, mas aí eu tinha uma mesa equatorial. Essa mesa seguia o movimento do céu, tá? Então, eu fixava uma câmera fotográfica com um tripézinho nessa mesa equatorial, ela se movia seguindo o movimento do céu. Então ele congelava o movimento do céu. Então eu conseguia fazer fotos com 3 minutos e meio, 4 minutos de exposição. Que legal. Foi da onde eu consegui esse acervo fotográfico do Halley, 250 fotos. Tá? Que demais. Mas o Halley é folclórico, né, gente? Nossa... Eu estava em São José do Rio Preto e era o único que entendia da coisa, imagina. Mas foi uma farra, porque eu mostrei o Halley no telescópio, muita gente. Você chegou a levar seu telescópio na praça, levava o lá telescópio para os lugares, me convidavam, eu ia, levava.
todo mundo ficava vendo, era muito gostoso isso. E as pessoas, né, elas tinham fascínio para ver o rally. Eles tinham desespero, sabe? Eles tinham medo que o rally fosse embora e não desse para ver. Porque a divulgação do rally nesse período foi muito grande e criou uma expectativa grande. Tanto é que foi frustrante, né? Porque, na verdade, o rally foi perfeito para mim. Mas para as pessoas, não. Por N motivos.